Alô a todos, meu nome é André Rezende, estou aqui para apresentar mais uma ação da Anvisa para capacitar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, os profissionais que trabalham no serviço que executam os exames de análises clínicas, os EACs, e todos aqueles interessados no assunto. Essa ação resume-se na gravação de 3 módulos sobre o tema, de modo a facilitar a apreensão do conhecimento por todos. O primeiro módulo é sobre os serviços de farmácias que querem executar o EAC. O segundo módulo é específico para os consultórios isolados, classificados como ST1 e ST2, serviço tipo 1 e serviço tipo 2. E o último módulo é focado num sistema mais complexo, mais amplo, onde estão incluídos os postos de coletas, os laboratórios clínicos e os laboratórios de anatomia patológica, a central de distribuição e o serviço de EAC itinerante. A Anvisa espera com essa e todas as outras ações voltadas para a disseminação do conhecimento apoiar a construção de um sistema de saúde com qualidade e segurança sanitária. Esperamos que esta jornada seja proveitosa para todos. Então é isso. Vamos iniciar agora o texto propriamente dito, tá? Só relembrando, estamos no módulo 3, que fala sobre os ST3, o Laboratório Clínico e o Laboratório de Anatomia Patológica, o posto de coleta, a central de distribuição e o serviço de EAC itinerante. Iniciando o texto normativo, a gente começa no seu capítulo 1, disposições iniciais, seção 1 do objetivo. O artigo 1º traz que essa resolução estabelece os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de serviços que executam as atividades relacionadas aos EACs, aos exames de análises clínicas, tá? Quando eu digo atividade relacionada, eu falo tanto do serviço que executa o EAC, quanto de quem não executa, ou seja, a central de distribuição. A central de distribuição ela é uma parte da pré-analítica, ela funciona ali naquela fase pré-analítica, mas ela não tem a permissão de executar o EAC. Tá bom? Vamos lá, continuando. Na seção 2 da abrangência, artigo 2º, essa resolução se aplica a todos os serviços que executam atividades relacionadas aos EACs públicos ou privados. Artigo 3º. O artigo 3º é interessante porque ele me traz uma ideia. Como é muito difícil delimitar o que é o EAC, né, o Exame de Análises Clínicas, no sentido de a que ele se presta, a gente traz uma lista dos exames possíveis, mas não é limitante, ela não esgota o tema. Não esgota porque a tecnologia muda, porque tem um dinamismo no setor que a gente não consegue antever. Então, a gente traz lá, o EAC engloba, mas não se limita, os exames microbiológicos, imunológicos, genéticos, anatomopatológicos. O importante ressaltar que aqui ela finaliza com outros exames e material biológico de origem humana. Então, o serviço que executa a EAC não executa análises em material biológico de origem veterinária, de origem animal, sem ser o ser humano, né? Artigo 4º. Essa resolução não se aplica à comercialização de produtos para diagnóstico in vitro classificados como dispositivos de autoteste regularizados junto à Anvisa. Uma das formas de se enxergar a norma é dividir os valores dos dispositivos técnicos, dos dispositivos normativos. Então, vamos lá. O que é dividir valor? Artigo 4º. Esta resolução não se aplica à comercialização. Opa, eu já tenho um verbo aí que me delimita o que estamos enxergando, o que estamos discutindo. Comercialização, tá? Esse verbo, ele me remete à compra e venda, né? No caso, a venda de produtos para diagnóstico in vitro, classificado como dispositivo de autoteste, ou seja, é venda de autoteste. Ele não se aplica à venda de autoteste. Regularizado junto à Anvisa. Regularizado é um verbo que diz que ele segue as normas da Anvisa. Se a norma da Anvisa, por exemplo, exige registro, tem que fazer registro. Se ela exige certificado, tem que fazer certificado. Se ela exige nada, nada é feito. O grande lance é seguir o que está escrito na norma. Isso a gente chama de regularizado. Tá bom? Então, o caput desse artigo diz que essa resolução, a 978, não se aplica à venda de autotestes que estejam regularizados junto à Anvisa, que cumpram os normativos da Anvisa. Já o parágrafo único fala: o uso de produtos para diagnóstico in vitro, classificados como dispositivo de autoteste, deve seguir os dispostos nessa normativa quando forem executados por profissional de nível superior legalmente habilitados no exercício de suas competências profissionais. Vou fazer o exercício de dividir os valores novamente. Vamos lá.
O uso, opa, ele já me traz um segundo verbo, ele fala de usar. O primeiro, o caput, falava de comércio. Agora a gente está falando do uso, tá certo? Seja comercializado ou não, ele pode estar sendo utilizado pelo farmacêutico, por exemplo, numa farmácia, ou pelo laboratório na sua rotina. De produtos para diagnóstico in vitro classificados como dispositivo de autoteste, ou seja, o uso de autoteste. Estamos delimitando os valores. Deve seguir o disposto nessa normativa. Enquanto o comércio não segue a norma, o uso sim segue a norma. Quando for executado por profissional de nível superior legalmente habilitado, farmacêuticos, médicos, biomédicos, biólogos, no exercício de suas competências profissionais. Eu sou farmacêutico, se eu compro e uso em casa, em nível doméstico, não tem problema nenhum, ele não segue a 978, perdão. Porém, quando eu uso esse produto numa farmácia como uma prestação de serviços farmacêuticos, ele sim tem que seguir a 978. Tá? Então, a ideia é o uso de um profissional de saúde no exercício das competências desse profissional, aí sim ela segue a 978. Tá? Então, pensando num laboratório, se eu tenho lá dentro um biomédico, um farmacêutico, ou um médico, ou um biólogo, se ele está executando isso como parte da rotina do laboratório, ele sim, ele tem que seguir a 978, tá certo? O pós-coleta da mesma maneira. Seção 3, definições. Artigo 5º. O artigo 5º traz as definições presentes na 978. É interessante observar que elas evoluíram, da 786 para cá a gente fez algumas evoluções, tá certo? Mas eu não vou apontar aqui nenhuma delas, porque durante o texto a gente vai discutindo dentro de um contexto. É mais fácil enxergar o significado dos termos dentro de um texto maior do que isoladamente aqui no artigo 5º, tá? Então, não que sejam menos importantes, mas sim é interessante enxergá-las dentro de um contexto, dentro de um cenário. Esse cenário, os artigos nos trazem. Então, eu me permito a ideia de puxar esse debate lá para frente em cada um dos dispositivos normativos. Tá? Mas vamos continuar, então. Capítulo 2 do serviço, seção 1 da classificação. Artigo 6º. Os serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análise clínicas, os EACs, são compostos pelo serviço que executa EAC e pela central de distribuição. Então, são nomes que importam e são diferentes entre si, tá? Quando vocês lerem no texto que o serviço que executa a atividade relacionada ao EAC, eu estou falando também da central de distribuição. Se durante o texto a gente falar serviço que executa EAC, são só os 4 que eu vou mostrar aqui no artigo 7º, tá? A central de distribuição ficaria de fora. Então, pensando, por exemplo, numa discussão sobre processo operacional, algum artigo lá da fase analítica, a central de distribuição está excluída, tá certo? Artigo 7º. Para fins dessa resolução, o serviço que executa o EAC é classificado em ST1, serviço tipo 1, ST2, serviço tipo 2, ST3, serviço tipo 3 e serviço de EAC itinerante. Para esse módulo 3, a gente vai falar do ST2, por conta do posto de coleta, do ST3, laboratório de anatomia patológica e laboratório clínico, e o 4, que é o serviço de EAC itinerante. Poxa, André, por que não um ST4? Porque o itinerante não compõe um ST4? Porque ele não tem características distintas dos outros 3. Ele é um braço, uma extensão do ST3. Então, ele executa exatamente o que é posto para ele como ST3 e não cria uma característica única a ponto de ser classificado como um ST4. Tá? E como classificar? Se vocês olharem aqui à esquerda, nós temos um quadrinho que diz os EAS que podem executar EAC, ou seja, os serviços que podem executar o EAC. Eu tenho 6 tipos de serviços. Eu tenho posto de coleta, o laboratório clínico, o laboratório de anatomia patológica, mesmo sendo no módulo 3, para entender num espectro maior, eu coloquei aqui as farmácias e os consultórios isolados, e os estabelecimentos que integram a administração pública. São os serviços públicos. Eu estou falando das UPAs, das UBSs. Logo abaixo vocês vão ver as classificações ST1, ST2, ST3 e serviço de EAC itinerante. E como classificá-los? Então vamos lá. O posto de coleta, pensando aqui no nosso módulo, tá certo? Posto de coleta sempre será ST2,
não existe uma outra situação para o posto de coleta, tá? Ele não pode deixar de ser um serviço que executa EAC e não pode ser classificado como ST1 ou ST3, ele sempre será ST2. E o laboratório clínico também sempre será o ST3, ele não tem uma outra classificação possível. Da mesma maneira, o laboratório de anatomia patológica sempre será ST3. E os serviços públicos? Os serviços públicos, os serviços integrantes da administração pública podem ser classificados como serviços que executam EAC, qualquer um dos quatro situações, desde que cumpridos os requisitos técnicos previstos nessa normativa. Então, uma UPA, uma UBS, a depender do gestor local e de seu diálogo com o órgão de vigilância sanitária responsável, ele será classificado como ST1, ST2 ou ST3 e serviço itinerante. Dando sequência, a gente entra na seção 2 do serviço tipo 1. Como está fora desse módulo, ele não se aplica, a gente não vai estudar os artigos dispostos nessa seção, a gente continua e dá um pulo para a seção 3 do serviço tipo 2, subseção 1, classificação. O artigo 19, ele fala que o posto de coleta é classificado como ST2, tá? O artigo 20, ele não se aplica, ele não está aqui, então vocês vão ver essa marcação de 3 pontinhos assim. Ele fala, por falar de consultório isolado, não está dentro desse nosso texto, eu vou suprimi-los, tá? De uma maneira de deixar mais dinâmico e mais focado no que a gente quer saber, que é, neste caso, o módulo 3, são esses serviços, o ST3, o serviço de EAC itinerante, e o posto de coleta, né? Então, continuando. Subseção 2, regras de classificação. Artigo 21, somente são classificados como ST2 os EASs que cumprirem os requisitos estabelecidos nessa resolução. Artigo 22, os requisitos obrigatórios para a classificação do EAS como serviço tipo 2 são. Isso é muito importante, pessoal. Aqui a gente consegue começar a caracterizar o ST2. Inciso 1. Executar EAC exclusivamente material biológico obtido por coleta por punção capilar, coleta em cavidade oral, em nasofaringe e em orofaringe, tá? Não é permitido para os ST2 coletar outro material, melhor dizendo, executar o EAC em outro material que não os dispostos no inciso 1 do artigo 22. Inciso 2. Quando executar EAC, deve realizar todas as etapas de todas as fases do processo operacional relacionados ao EAC no próprio serviço, in loco, incluindo a realização do SIC-SEC. Tá? Não se pode terceirizar, não se pode mandar para um laboratório, não se pode fazer nada que não seja in loco. Isso está muito claro e disposto aqui no inciso 2 do artigo 22. Inciso 3. Não realizar metodologia própria in-house, isso é exclusivo do ST3, tá? Inciso 4, utilizar somente equipamentos que não requeiram o uso de água reagente produzida no serviço. Também isso estrito ao serviço tipo 2, ao posto de coleta. O ST3, obviamente, ele vai poder produzir a própria água reagente. Artigo 23, é permitida a coleta de outros materiais biológicos, além dos citados no artigo 22, inciso 1 dessa resolução, exclusivamente para a fase pré-analítica do serviço tipo 3. Ok? Então, eu posso coletar outros materiais para encaminhar para o laboratório, seja analítico, seja de anatomia patológica, seja laboratório clínico, tá? Eu não posso executar o EAC nesse material, mas posso coletar e encaminhar para os outros. Exemplo, a sangue venoso e arterial, logo mais à frente a gente vai falar ainda nesse artigo, mas eles são exceções que fogem ao inciso 1 do artigo anterior, que pode ser coletado, mas não para se executar o EAC, e sim para encaminhamento para o laboratório. Parágrafo 1º. A coleta de materiais biológicos que trata o caput desse artigo pode ser feita por profissional legalmente habilitado ou profissional capacitado sob supervisão. Ou seja, não precisa ser nível superior obrigatoriamente, pode ser nível médio, nível técnico, desde que capacitado e sob supervisão. Parágrafo 2º, a coleta de sangue venoso e de sangue arterial é autorizado apenas nos postos de coleta. Esse parágrafo, ele diz também, ele está excluindo os consultórios isolados, que também podem ser classificados como ST2. Então, ele existe para distinguir o posto de coleta de um consultório isolado classificado como ST2.
Parágrafo 3º. É permitida ao serviço tipo 2 a transcrição do laudo emitido pelo serviço tipo 3, desde que garantida a fidedignidade dos dados e rastreabilidade do serviço responsável pela etapa analítica, tá? Então, é isso. O posto de coleta ele pode fazer essa transcrição sem problema, desde que garantida a fidedignidade. Parágrafo 4º. É permitida ao serviço tipo 2 a execução do EAC presencial, cuja realização ocorre no ato da coleta. Artigo 24. Somente é permitido ao serviço tipo 3 coletar, armazenar, condicionar, processar e transportar material biológico no âmbito da realização da fase pré-analítica para execução do EAC no tipo 3, tá? Então, a guarda, o acondicionamento e o transporte de material, eles fazem parte da pré-analítica do ST3, tá? Não é algo restrito e contido no ST2, é uma relação do ST2 com o ST3. Artigo 25, proibido ao serviço tipo 2, o ST2, o recebimento de material biológico encaminhado por outro serviço que realiza atividades relacionadas ao EAC. Não tem uma construção técnica e lógica de um ST3 enviar para um posto de coleta. Se ele precisa enviar para um posto de um laboratório de apoio, ele passa pela central de distribuição ou encaminha direto. Não tem por que encaminhar para um posto de coleta, então essa relação é proibida. Se é proibido para os laboratórios, mais ainda seria para outro posto de coleta ou para serviço tipo 1. Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput desse artigo o recebimento do material biológico encaminhado pelo serviço de IAC itinerante para o posto de coleta. Isso é também lógico, o IAC de itinerante ele está fazendo uma coleta domiciliar ou uma coleta em empresa e encaminha para o posto de coleta, mesmo sendo itinerante, pertencente ao ST3. Artigo 26. É permitida a guarda e o armazenamento do material de SIC-SEC conforme instruções do fabricante. Material de controle, né, o controle comercial do SIC-SEC, ou mesmo o produzido de forma alternativa, ele é 99% das vezes material biológico. Então, como ele é fundamental para a execução do EAC, permite-se a guarda e o armazenamento desse material a despeito do que foi dito anteriormente. Subseção 3, infraestrutura. Artigo 27. O serviço tipo 2 deve ser dotado no mínimo dos seguintes itens obrigatórios. Agora é uma lista de execução obrigatória, de presença obrigatória desses itens, né? Uma área de recepção dimensionada, de acordo com a demanda separada da sala de coleta e execução do EAC, ou seja, tem que estar do lado de fora. Essa área de recepção é uma área. O que significa área? É um espaço determinado em um ambiente. Então, quando eu estou falando de sala, sim, eu tenho piso, teto e paredes e uma porta delimitando esse ambiente de outros. Área não, área pode ser dentro de uma sala. Então, eu tenho, por exemplo, numa farmácia um balcão, dentro de uma clínica ou de um consultório isolado, eu vou ter a mesa da recepção. Isso não é um problema, é uma área de recepção dos pacientes. 2, depósito de material e limpeza, o DML. 3, sanitário de uso público. 4, copa. O sanitário não precisa ser feminino ou masculino, viu? É de uso unissex. O 4, copa. 5, vestiário sanitário de funcionários. 6, área para lanches de pacientes. Sim, parece um pouco óbvio, mas nos perguntam se na área para lanches tem que ter lanches. Então, sim, senão eu não caracterizo como área de lanches. Eu não posso colocar uma mesa, falar que é uma área de lanche e não ter nada que caracterize esse lanche. Então, não há como enxergar uma área de lanche que não tenha lanche. 7, a sala de coleta e execução do EAC. E 8, sanitário de paciente anexo à sala de coleta e execução de EAC, sendo este também acessível para pessoa com deficiência, PCD. Tá? Quando a gente fala sanitário de paciente anexo à sala de coleta e execução, o acesso tem que ser pela sala de coleta e execução de EAC. Tá? Então, é como se fosse uma suíte, algo assim. Então, o paciente está dentro da sala de coleta, ele não tem que sair para entrar no sanitário. Ele entra pela própria sala de coleta e execução. Parágrafo 1º. Os itens que tratam os incisos de 1 a 5 podem ser compartilhados com outras unidades do serviço. Tá? 1 a 5, eu estou falando da área de recepção, o DML, o sanitário, a copa e o vestiário de funcionários. Conhecimentos destinados para sanitário, DML e local para guarda dos pertences dos funcionários. Então, eu estou falando aqui de shoppings, de galerias, de prédios comerciais mesmo, centros comerciais, tá?
é possível utilizar esses espaços de forma compartilhada. Artigo 28, a sala de coleta e execução do EAC deve conter, no mínimo, os seguintes itens obrigatórios. Temos aqui 11 incisos. Marca, área de recebimento, triagem e guarda temporária de material biológico. Então, o laboratório clínico ou o posto de coleta está recebendo material preciso de uma área para essa finalidade. Inciso 3, lavatório. 4, bancadas. 5, mesa. 6, cadeira para coleta com braçadeira. A distinção do ST1, que é só uma cadeira para coleta, agora eu tenho braçadeira, porque, inclusive, eu estou pensando em sangue venoso e sangue arterial. Inciso 7. No caso de produto para diagnóstico in vitro e materiais de SIC e SEC que necessitem ser armazenados sob temperatura controlada, deve ser utilizado equipamento de refrigeração exclusivo para guarda e conservação com, no mínimo, medições de temperaturas realizadas com o registro da temperatura máxima, mínima de momento e de acordo com as instruções de uso. É equipamento de refrigeração exclusivo, não pode ser compartilhado. Inciso 8, equipamento de refrigeração exclusivo para guarda e conservação de material biológico, ou no mínimo, medição de temperatura realizada com registro de temperatura máxima, mínima e de momento. 9, área para expedição de recipiente de transporte. 10, área para depósito de equipamento material. E 11, recipiente para descarte de material perfluorocortante e de resíduo. Parágrafo único. Fica permitido o compartilhamento do item de que trata o inciso 8, lembrando que é o equipamento de refrigeração, somente com medicamentos que não requeiram equipamento de refrigeração exclusivo. Então, isso, de um primeiro momento, a gente sempre pensa em vacinas. Então, as vacinas, conforme a RDC 197, não podem ter seu equipamento de refrigeração compartilhado, porém, outros medicamentos, desde que isso esteja expresso nas instruções do fabricante, que não exijam um refrigerador exclusivo, podem ser compartilhados, tá certo? Artigo 29. A sala de coleta e execução do EAC no ST2 deve dispor de sistema de climatização. Não é ventilação natural. Tradução: não pode só janela, tem que ter um sistema de climatização. Artigo 30. O ST2 pode ser dotado de box de coleta, conforme previsto na RDC 50 de 2002. Artigo 31. A iluminação da sala de coleta e execução de EAC deve ser planejada de modo a não prejudicar a avaliação do EAC e da coloração da pele do paciente. Subseção 4. Do serviço tipo 3, subseção 1, classificação. Artigo 33. O laboratório clínico e o laboratório de anatomia patológica são classificados como ST3, desde que cumpridos os requisitos técnicos previstos nessa normativa. Esses dois serviços, eles são, tirando o serviço de anatomia patológica, que é uma inovação que surgiu na 786 e foi mantida aqui na 978, o laboratório clínico foi o serviço que menos sofreu alterações nessa transição da 302 para cá. Então, a gente traz algumas inovações, é natural, mas ele se manteve mais ou menos como a gente sempre enxergou. Então, eu vou falar aqui, muitas coisas já estão mais ou menos sedimentadas, já estão mais consolidadas nesse serviço, mas vale a pena a gente ressaltar as principais diferenças. Subseção 2, regra de classificação. Artigo 34. Somente são classificados como ST3 os EAS que cumprirem o requisito estabelecido nessa resolução. Artigo 35. Ao ST3 é permitido realizar todos os EACs, não há distinção, não há separação, não há limitação para execução pelo ST3, tá? Todas as atividades relacionadas às fases do processo operacional, isso é importante ressaltar. Muita gente me pergunta, poxa, André, e os ST3 com CD, com central de distribuição lá dentro? Não existe essa situação. Se vocês lerem o capítulo de CD, a CD é sempre do lado de fora, pode ser própria ou terceirizada, mas é fora dos laboratórios. Por quê? Porque os laboratórios já podem executar tudo que é possível, inclusive as atividades da CD. Abrir embalagem terciária, secundária, inclusive eles podem fazer mais, porque eles podem abrir a embalagem primária. Então, nesse sentido, não existe laboratório com CD, é só laboratório. Ele pode, o que faz a CD e muito mais. E 3, o envio de material biológico para realização de EAC por laboratório de apoio. Tá? Só cabe isso ao ST3. Artigo 36. O ST3 pode utilizar laboratório de apoio para a realização de seus EACs. Tá? Não existe ST2 relacionando com o laboratório de apoio. André, mas o meu ST2, meu posto de coleta, ele manda para o apoio do meu laboratório vinculado. Não, não pode mandar esse apoio. Ele só se relaciona com o seu laboratório, mesmo que seja aquele vinculado ao posto de coleta, né? Mas não pode se relacionar com o posto de coleta.
Artigo 37. O serviço tipo 3 deve formalizar a prestação de serviço como laboratório de apoio através de contratos nos termos dessa resolução. Artigo 38. O ST3 deve avaliar anualmente a qualidade de serviços prestados pelo laboratório de apoio, considerando 1. Comprovação da regularidade do laboratório de apoio junto à autoridade sanitária local. O laboratório de apoio não é um ST3? Não é um outro laboratório? Então, ele tem que estar regular junto à autoridade sanitária. E 2, a comprovação de qualidade analítica dos exames contratados através dos resultados obtidos por participação em programas de ensaio de proficiência. Da mesma forma, por ser um laboratório, ele tem que executar tem que participar dos programas de ensaio de proficiência e o resultado desse programa tem que ser entendido como comprovação da qualidade analítica, como uma parte da comprovação da qualidade analítica. Artigo 39. É permitido ao ST3 a contratação de laboratório de apoio localizado fora do território brasileiro, tá? Então, aqui a gente está falando da contratação de laboratórios estrangeiros. Esses laboratórios só se relacionarão com laboratórios nacionais, não podem se relacionar com postos de coleta, com consultórios, não podem se relacionar com nenhum outro serviço que não seja um laboratório, tá? Primeiro, o laboratório de apoio contratado deve estar regularizado junto à autoridade sanitária competente do país onde está localizado. É óbvio que as normas brasileiras não alcançam os laboratórios que estão na Espanha, na Grécia, na Índia. A gente não tem como cobrar a 978 para eles. Em compensação, existem autoridades sanitárias desses países. E essas autoridades sanitárias, elas atuam para promover a qualidade nesse serviço. Então, o que a gente exige aqui é dos seus próprios países, tá? Não seguindo a 978, mas sim os regulamentos locais. Parágrafo 2º. Deve estar disponível para a autoridade sanitária brasileira cópia do documento original que comprove a regularidade do estabelecimento junto à autoridade sanitária competente do país onde está localizado, acompanhada de tradução juramentada em língua portuguesa. Fundamental. Poxa, André, mas meu laboratório de apoio está nos Estados Unidos, inglês é fácil, todo mundo entende. Não é bem assim. Não há obrigação nenhuma de entendermos uma língua estrangeira. Nossa obrigação é entendermos o português. Então, sim, tem que estar escrito em português, com tradução juramentada para garantir a fidedignidade do texto ao original. Subseção 3, infraestrutura, artigo 40. A infraestrutura física do ST3 deve atender os requisitos da RDC 50 de 2002. Artigo 41. A sala de coleta e execução de EAC no ST3 deve dispor de sistema de climatização. Novamente, não pode ser janela, tá? Tem que ter um sistema de climatização. Artigo 42. A iluminação da sala de coleta e execução do EAC deve ser planejada de modo a não prejudicar a avaliação do EAC e da coloração da pele do paciente. Seção 5, do serviço de EAC itinerante. Artigo 43. Somente serviço tipo 3 pode manter serviço de EAC itinerante, seja ele próprio ou contratado, tá? Então, o serviço de EAC itinerante, ele é um braço do ST3, tá? Ele não tem relação com o ST2, ele não tem relação com o outro ST3 que se relaciona de forma como laboratório de apoio com esse ST3. Ele não conversa com ninguém, ele só conversa com o ST3 contratado ou próprio dele. Artigo 44. O serviço de EAC itinerante contratado deve possuir sede fixa com alvará de licenciamento ou equivalente, expedido pelo órgão sanitário local, indicando expressamente as atividades realizadas. Vou explicar isso daqui um pouquinho, tá? Eu tenho duas situações que eu posso ter um serviço de EAC itinerante. A primeira é próprio, ou seja, eu sou um laboratório, um ST3, e tenho ali eu constituo um serviço de EAC itinerante, onde eu quero fazer coleta em domicílio, quero fazer coletas em empresas, quero fazer as minhas ações fora das minhas paredes. Esse vai ser o serviço de EAC itinerante próprio. E eu posso terceirizar também. Eu sou um laboratório e contratei um serviço de EAC itinerante que já existe e que faz esse tipo de prestação de serviço, tá certo? Essas duas situações, eles têm que ter tem que estar autorizados pela vigilância sanitária, então tem que ter alvará de licenciamento ou equivalente, indicando que são o serviço de EAC itinerante. E aí a gente vai lá no parágrafo único. O serviço de EAC itinerante próprio pode ter sua sede fixa no serviço tipo 3 que o mantém.
Isso é interessante, porque quando ele é próprio, pode ser o próprio laboratório. Então, eu tenho na minha estrutura onde guardar o meu veículo automotor e não há problema, seja ele uma moto, seja ele um carro, eu posso fazer isso também por via aérea ou aquaviária, isso não é um problema, tá certo? A minha sede fixa vai ser o próprio laboratório. Até aí está tranquilo. Quando for contratado, quando for terceirizado, esse terceirizado vai ter que ter sua sede própria também, sua sede fixa, tá legal? Artigo 45. Serviço de AC itinerante deve estar regularizado junto à autoridade sanitária competente da localidade onde estão sendo executadas suas atividades. Significa que ele tem que ter autorização para a sua sede fixa, ou seja, estou fixado, vou trazer um exemplo aqui. O serviço de AC itinerante está em Brasília, a sede fixa dele está em Brasília, seja próprio ou terceirizado. A Vigilância Sanitária de Brasília tem que autorizar aquele funcionamento. Só que ele tem ali próximo de Brasília, uma cidade chamada Lusiânia. Eu realizo coleta em domicílio ou empresa em Lusiânia. É outra vigilância sanitária. O órgão de vigilância sanitária tem que saber que aquilo está acontecendo na sua jurisdição. Tradução, eu também tenho que ir lá em Lusiânia, no órgão de vigilância sanitária, e falar, olha, irei executar aqui as minhas atividades de serviço de AC itinerante. E aí tem que seguir o normativo local, os procedimentos locais, para estar regularizado. Artigo 46. O serviço de AC itinerante deve possuir um profissional legalmente habilitado como RT. Parágrafo único. Em caso de impedimento do RT, o serviço de AC itinerante deve contar com um profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Artigo 47. É proibido ao serviço de AC itinerante executar o EAC com estrutura física em movimento. E parágrafo único. Fica permitida a execução do EAC nos meios de transporte utilizados em situações de urgência e emergência. Tá? Então, aqui a gente está falando que, caso seja por meio de transporte, o EAC o EAC seja executado em meio de transporte, pensando em caminhões, pensando mesmo que seja em aeronaves ou estruturas aquaviárias, eles têm que estar parados, fixados em algum lugar. Tá? Só se permite em situações de urgência e emergência. Estamos falando das ambulâncias, sejam aéreas, sejam navais ou sejam de transporte terrestre. Artigo 48. Serviço de AC itinerante deve realizar a medida de verificação após montagem do equipamento no local de parada para atendimento, mantendo-se os registros a fim de atestar conformidade às características do projeto e de desempenho declarados pelo fabricante, bem como os requisitos dessa resolução e demais normativas aplicáveis. Eu tenho um veículo, esse veículo é o meu serviço de AC itinerante. Ele passa 3, 4 horas para realizar sua atividade em estradas, a gente não sabe como é que ele vai chegar no ponto final. Quando chega nesse ponto final para a execução do EAC, ele tem que eu tenho que validar a execução daquilo lá. Eu tenho que validar a execução do meu EAC no meu equipamento. Então, eu tenho que atestar a conformidade à característica do projeto e do desempenho declarado pelo fabricante dos meus EACs executados, tá bom? Artigo 49. O serviço de EAC itinerante deve seguir os demais requisitos para o serviço que executa EAC definidos nessa resolução. Não é só esse bloco de artigos, tá certo? O serviço de EAC itinerante cumpre a norma inteira. Artigo 50. O serviço de EAC itinerante somente pode coletar e transportar material biológico por serviço tipo 3 a ele vinculado. E o parágrafo único é permitido ao serviço tipo 3 a contratação de serviço de EAC itinerante para coleta de material biológico a ser enviado para o posto de coleta vinculado a ele. Tradução, a gente tem a possibilidade de o serviço de EAC itinerante encaminhar por posto de coleta a ele vinculado, tá certo? E somente a esses postos de coleta. Não pode enviar para o laboratório de apoio, não pode enviar para posto de coleta de outros laboratórios, somente a ele vinculado. Artigo 51. O serviço de EAC itinerante somente pode executar o EAC se cumprir os seguintes requisitos obrigatórios. 3 incisos. 1. Executar EAC exclusivamente material biológico obtido por coleta por punção capilar, coleta em cavidade oral ou em nasofaringe ou em orofaringe. 2. Não realizar metodologia própria, exclusiva para o ST3. E 3. Utilizar somente equipamento que não requer o uso de água reagente produzido no serviço. Tá? Parágrafo 1º. É permitido ao serviço de EAC itinerante a coleta de outros materiais biológicos, além dos previstos no inciso 1 do caput desse artigo.
desde que realizada por profissional legalmente habilitado ou profissional capacitado sob supervisão e somente no âmbito da fase pré-analítica para execução da fase analítica do EAC no serviço tipo 3 a ele vinculado. Então, vamos dar uma olhada daqui. Olha lá, no inciso 1, a gente fala de executar o EAC exclusivamente naquele material biológico obtido por aquelas formas de coleta. Tá? Aqui a gente já está falando de coleta. Tá? Lá era execução, são verbos distintos. Então, inciso 1 está falando de execução de EAC, e aqui eu estou falando de coleta. Permite-se essa coleta, e aí sim, sob algumas condições, desde que realizada por profissional legalmente habilitado, ou seja, nível superior, ou profissional capacitado sob supervisão. Então, aqui eu estou entrando no nível técnico ou de alguma forma capacitado. E somente no âmbito da fase pré-analítica, para a execução da fase analítica do EAC no serviço tipo 3 a ele vinculado. Ou seja, eu ainda faço uma amarração. É só sobre pré-analítica, ou seja, não posso executar nenhum EAC, e ainda assim para levar para o laboratório vinculado a ele. Tá? Não posso levar para o laboratório de apoio, não posso levar para mais nenhum outro lugar. Parágrafo 2º. Somente é permitido ao serviço de EAC itinerante coletar, armazenar, condicionar, processar e transportar material biológico no âmbito da realização da fase pré-analítica para execução do EAC no serviço tipo 3. Não é permitido ao serviço de EAC itinerante a transcrição do laudo liberado pelo serviço tipo 3. O serviço de EAC itinerante é um braço do ST3, tá? Ele não tem uma personalidade própria, ele não pode fazer essa transcrição como o posto-coleta pode. Parágrafo 4º. É permitido ao serviço de EAC itinerante a execução do EAC presencial, cuja realização ocorra no ato da coleta. Parágrafo 5º. O local onde serão realizadas as atividades de coleta e execução do EAC deve dispor, pelo menos, de meios que garantam a privacidade e atendimento individualizado, tá certo? Então, a ideia de proteger a privacidade do paciente. Artigo 52. A coleta e execução do EAC no serviço de EAC itinerante deve ser realizada por profissional legalmente habilitado ou profissional capacitado sob supervisão. Artigo 53. O serviço de EAC itinerante deve realizar o SICSEC conforme estabelecido nessa resolução. Ele não é um serviço que executa EAC, sendo assim, ele também tem que seguir o normativo acerca da execução dos controles de qualidade. Parágrafo único. O serviço de EAC itinerante próprio pode realizar o SICSEC conforme determinado pelo serviço tipo 3 que o mantém. Tá ok? Então, há uma relação muito próxima entre os dois, obviamente, como eu falo sempre que o serviço de EAC itinerante é um braço do ST3, nada mais interessante do que eles trabalharem de uma maneira uníssona em termos de técnica, né? Capítulo 3 das condições gerais, seção 1 das condições gerais específicas, artigo 54. Somente podem ser classificados como serviços que executam EAC os estabelecimentos assistenciais de saúde, os EAS, tá? Artigo 55. Somente será permitida a realização das atividades relacionadas ao EAC aos EAS que cumprirem os requisitos estabelecidos nessa resolução. Já no artigo 56, para a classificação do EAS, deve ser aplicada a regra de classificação estabelecida nessa resolução. Artigo 57. A classificação do EAS como serviço que executa o EAC é de responsabilidade exclusiva do órgão de vigilância sanitária local. Aqui, nesses 4 artigos, a gente traz só uma base, uma fundamentação, para daqui começarmos a especificar, tá legal? Então, só pensando que não existe qualquer atividade relacionada a material biológico que não esteja previsto aqui na norma, que não tenha que ser classificado com o que está na norma. Então, eu tenho um consultório onde o profissional tem inerente à sua capacidade de execução, de exercício profissional, a ideia de coletar material biológico, ou de realizar um EAC, ou de fazer qualquer atividade relacionada a esse material. Não importa, ele vai ter que ser classificado como ST1, ST2, ST3 ou serviço de EAC itinerante, tá bom? Então, um profissional médico, como exemplo, que vai fazer a coleta de uma biópsia, isso é inerente ao trabalho dele, entendemos isso tranquilamente, só que isso está regido por essa norma, pela 978, tá? Então, esse consultório também vai ser classificado como ST1 ou ST2, a depender da vontade do profissional que estiver ali, e vai ter que seguir o que está previsto aqui na norma, tá bom? Artigo 58. Desde que cumpridos os requisitos técnicos previstos nessa normativa, os EAS, como integrantes da administração pública, podem ser classificados como serviços que executam EAC.
Artigo 59. O posto de coleta que realizar somente a fase pré-analítica é classificado como um ST2 e deve seguir o disposto nessa normativa pertinente às atividades executadas. Então, é aquele posto de coleta mais clássico, é aquele que não quer executar EAC, ele só coleta material biológico para enviar para um laboratório, ele ainda assim vai ser classificado como ST2 e seguir o disposto na normativa, o que é atinente àquelas atividades que ele executa, tá certo? Se ele não executa EAC, ele não vai fazer controle de qualidade, mas ele vai ter que seguir a parte de transporte, a parte de embalagem e por aí afora, tá bom? Artigo 61, o posto de coleta somente pode encaminhar material biológico para o serviço tipo 3, com o qual mantém vínculo, ou seja, não pode encaminhar para o laboratório de apoio do ST3, tá certo? É só e somente só para o próprio laboratório, para o laboratório que está vinculado a ele, societariamente ou por pertencimento, tá? Artigo 62, o posto de coleta deve estar vinculado societário ou contratualmente a apenas um serviço tipo 3. Artigo 64. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve instituir ações para a promoção de segurança do paciente e a melhoria da qualidade do serviço prestado. Artigo 65. É permitido ao consultório isolado, classificado como serviço tipo 2, a realização de EAC com o uso de metodologia de microscopia. Artigo 66. Os resultados dos EACs que indiquem suspeita de DNC, as doenças de notificação compulsória, devem ser notificados conforme portaria de consolidação, GMMS, GM Gabinete do Ministro, MS e Ministério da Saúde, número 4, de 2017. Suas atualizações e portaria do Ministério da Saúde, 420, as suas atualizações. Artigo 67. Os serviços que realizam EAC para doenças de notificação compulsórias, DNCs, deverão seguir as diretrizes diagnósticos dispostas nas correspondentes portarias aprovadas pelo Ministério da Saúde. Então, entrar no órgão, entrar no site do Ministério da Saúde, descobrir as portarias relevantes para esse tema e seguir o que está disposto por lá. Seção 2 da organização do OES, que integra a administração pública. Então, aqui a gente está focado no serviço público, tá? O serviço público classificado como ST2 é dispensado da obrigatoriedade de possuir vestiário sanitário de funcionários, área para lanche de paciente, sanitário de paciente anexo à sala de coleta e execução de AC, sendo este também acessível à pessoa com deficiência, PCD. Artigo 69, para o EAS que integra a administração pública, classificado como ST1, é permitida a realização do EAC em qualquer material biológico primário, tá bom? Então, abre-se algumas exceções de organização para os serviços públicos. Para o serviço público classificado como ST2, é permitido receber, armazenar, condicionar, processar e transportar material biológico no âmbito da fase pré-analítica para execução de EAC em outro ST2 ou ST3, tá? Que integra a administração pública. Então, é uma relação entre serviços públicos, tá? Não é público e privado, ou privado e público, e podendo ser ST2 para ST2, por exemplo, como isso não acontece para o privado. Artigo 71. Para o ES, que integra a administração pública classificada como ST2, é permitida a execução de AC utilizando qualquer material biológico, desde que utilizados em equipamento de uso único ou por metodologia de microscopia no próprio serviço, com o objetivo de apoiar o cuidado à saúde, tá bom? Artigo 72. A UEAC itinerante é permitido coletar e transportar qualquer material biológico no âmbito da fase pré-analítica para execução do EAC em IAS, que integra a administração pública, classificado como ST2 ou como ST3. Parágrafo único. No âmbito das políticas públicas de promoção e promoção à saúde, prevenção e controle de doenças, o serviço de EAC itinerante deve estar vinculado ao EAS fixo. Lembrando que nós temos uma replicação desse parágrafo único num formato de trecho, que diz que o serviço privado tem que ser para um ST3 fixo, tá? Aqui a gente permite para os serviços públicos o seu vínculo a um EAS. Tradução, eu estou falando de um vínculo a uma UPA, vínculo a uma UBS, ok? Seção 3, da organização do serviço que executa as atividades relacionadas aos EACs, aos exames de análise clínicas. Artigo 73, o ES, classificado como serviço que executa as atividades relacionadas aos exames de análise clínicas, deve possuir alvará de licenciamento ou equivalente, expedido pelo órgão sanitário local, indicando as atividades relacionadas ao EAC. Então, é isso, tem que estar lá escrito no seu alvará de licenciamento que realiza as atividades relacionadas ao EAC.
Artigo 74. O serviço deve estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES. Esse CNES, a Anvisa não tem gestão sobre ele. Ele é um cadastro organizado pelo Ministério da Saúde, então quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato com este órgão. Artigo 75. O serviço deve possuir um profissional legalmente habilitado como RT, tá? Nível superior, inscrito no conselho, no respectivo conselho. Parágrafo único. Em caso de impedimento, o serviço deve contar com um profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Artigo 76. O serviço deve possuir estrutura organizacional documentada, ou seja, tem que ter a sua estrutura traduzida em formato físico ou digital, mas num formato claro para ser observado pelos fiscais de vigilância sanitária. Artigo 77. O serviço é responsável por estabelecer uma política de acesso a dados e informações, computadorizados ou não, necessário para prover o serviço prestado e de forma a assegurar a proteção das informações do paciente de acordo com a 13.0709. Essa lei ela é conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ou outro dispositivo legal que venha alterá-la ou substituí-la. Artigo 78. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve realizar a avaliação de qualidade de seus produtos ou serviços no caso de suspeita do desvio de qualidade. Já o parágrafo único desse artigo diz que todos os registros devem estar acessíveis, especificações e instruções escritas. Um ponto que eu devo ressaltar sobre o artigo anterior é a LGPD, ela é base para toda a norma, para toda a 978, tá certo? Então, vocês vão ver os seus princípios, seus conceitos espalhados de alguma maneira por toda a normativa, tá certo? Capítulo 4 das relações, seção 1 da contratação. Artigo 79. A contratação das atividades relacionadas ao EAC deve estabelecer as responsabilidades das partes envolvidas, os critérios de controle e de qualificação. Toda relação entre prestadores de serviços ou então fornecedores de insumos tem que estar sob contrato. Tá? Não existe alguma relação realizada com o serviço que executa o EAC que não tenha contrato, tá? A bem dizer a verdade, é o serviço que executa o EAC e EACD também, né? Então, são serviços que executam atividades relacionadas ao EAC. Todos têm que ter sob contrato. E ali você vai definir nesse contrato as relações, as vontades, os desejos de cada serviço e suas responsabilidades. Artigo 80. Para os fornecedores de insumos e prestadores de serviços de atividades não relacionadas ao EAC, percebam que são atividades não relacionadas ao EAC. Do que a gente está falando? Por exemplo, um fornecedor de tinta para impressora. Não é uma atividade relacionada ao EAC, propriamente dito, né? Ele está fornecendo tinta, fornecendo papel, ou então forneceu insumos de limpeza, uma vassoura, um pano, ou alguma coisa assim. É dispensável a formalização de contrato escrito. Não preciso ter um contrato com quem compra a vassoura. Sendo aceitável, para comprovação do negócio jurídico entabulado entre as partes, apenas as notas fiscais e documentos equivalentes. É isso. Eu comprei um insumo, eu tenho a nota fiscal e, por isso, eu já me dou por satisfeito. Parágrafo único. Quando aplicável, as partes devem requisitar documentos que comprovem regularidade sanitária e outras necessidades regulatórias da outra parte. Artigo 81. As partes devem assegurar que todos os produtos, materiais e conhecimentos a elas entregues sejam adequados para o propósito a que se destinam. Artigo 82. As obrigações, responsabilidades e funções das partes devem constar de contrato escrito com vistas à verificação do cumprimento do disposto nessa resolução. Então, a resolução ela tem que estar traduzida em papel. E esse papel, a boa parte deles, vai ser em formato de contrato entre partes. Tá bom? Parágrafo único. O contrato deve prever no mínimo. Aqui nós temos 6 incisos. Vamos na ordem. Autorização expressa para que as partes promovam auditoria para fim de verificação do cumprimento dessa resolução. Eu tenho que qualificar os meus fornecedores, isso é comprovado por auditorias. Inciso 2, controle da rastreabilidade. 3, cumprimento de todos os requisitos da fase pré-analítica e pós-analítica dessa resolução. 4, a obrigação das partes comunicar entre si desvio de qualidade, risco identificado em tempo hábil para implementação de medidas corretivas. 5, a obrigação de que as partes forneçam todas as informações necessárias à outra parte para garantir uma operação segura e com redução de riscos. E 6,
a obrigação que as partes cumpram os requisitos postos nessa resolução, de modo a garantir a segurança, a qualidade e confiabilidade dos resultados dos exames. Percebam que a Anvisa não quer falar necessariamente de uma relação contratual entre os serviços. O que a gente quer é que haja garantia da qualidade, mesmo quando houver uma segunda parte numa atividade. Então, havendo um transportador, havendo um fornecedor de insumo XYZ, que tem a ver com a execução do EAC, a gente entende que tem que ter qualidade, a qualidade tem que ser garantida entre todas as partes, ou por todas as partes. Artigo 88, o responsável legal do serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC é o responsável por garantir o cumprimento das obrigações previstas no contrato para o estabelecimento pelo qual responde. Entendo que aqui a gente está falando do RL, tá? O responsável legal, não é mais o RT nesse ponto, tá? O RT ele não tem, por exemplo, acesso ao dinheiro, não necessariamente ele vai ser responsável pelo dinheiro, então a parte de contratação, a parte da relação comercial não necessariamente passa pelo RT, mas sendo o RL o responsável pelo serviço, aquela pessoa que seja por ser dono do serviço ou por ter procuração, alguma outra forma de responsabilidade sobre a execução do serviço, ele sim, ele tem essa responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam dentro do serviço que executa EAC. Capítulo 4 da Gestão da Qualidade, seção 1 do Programa da Garantia da Qualidade PGQ. Artigo 84. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve implementar o Programa da Garantia da Qualidade, o PGQ. O PGQ é o documento mais amplo e importante de toda essa norma. Ele junta uma série de intenções em termos de monitoramento, de controle, de qualidade. Então, por favor, prestem muita atenção no PGQ. O PGQ é o documento central. Quando o fiscal chegar o fiscal sanitário chegar no seu serviço, por favor, separem do PGQ da maneira mais clara, da maneira mais objetiva possível e disponibilizem para que o fiscal verifique como você tem, como está o andamento do seu serviço, tá bom? Artigo 85. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve garantir a execução das atividades correspondentes à finalidade pretendida, adotando todos os requisitos de segurança, qualidade e eficácia necessários. Parágrafo único. O cumprimento do disposto no caput desse artigo é de responsabilidade do RL, do responsável legal, e do responsável técnico do serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC. Agora sim, agora eu insiro o RT de forma parceira o responsável legal, porque o responsável legal, sim, faz a gestão do serviço, porém o RT, ele faz a parte da gestão técnica. O RL é a gestão administrativa, por assim dizer, e o RT é a gestão técnica do que está acontecendo, né? Só na sinergia, só no trabalho desses dois, que a gente consegue fazer com que o serviço funcione muito bem. Artigo 86. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve implementar um PGQ que contemple, no mínimo, agora são 6 blocos fundamentais para que a gente fale de qualidade no serviço que executa o EAC, tá bom? Inciso 1, o gerenciamento das tecnologias. 2, o gerenciamento dos riscos inerentes. 3, a gestão de documentos. 4, a gestão do pessoal de educação permanente dos profissionais. 5, o gerenciamento dos processos operacionais. E 6, a gestão de controle de qualidade, o GCQ. Tá? É o somatório desses 6 que vai garantir que um serviço esteja funcionando bem ou não. Artigo 87. A gestão de controle de qualidade, a GCQ, deve ser documentada e ter sua efetividade monitorada pelo responsável técnico por meio de indicadores de desempenho. Já no parágrafo único apresenta que o serviço que executa o EAC deve comparar o resultado de seus indicadores de desempenho por meio de programas e, quando não disponível, através de referência bibliográfica atualizada. Seção 2, do gerenciamento das tecnologias. Agora a gente vai particioná-los, tá? São 6 incisos, a gente vai trabalhar cada um desses blocos por vez. Artigo 88. Todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária utilizados pelo serviço que executa atividade relacionada ao EAC devem estar regularizados junto à Anvisa. Já expliquei que regularizado é cumprir a norma, seja a norma pedindo registro, seja a norma pedindo nada. Ele tem que cumprir a normativa da Anvisa.
Parágrafo único. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve garantir que os produtos e equipamentos sejam utilizados exclusivamente para os fins que se destinam, obedecendo às normas aplicáveis e conforme as instruções de uso do fabricante. Artigo 89. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve realizar o gerenciamento de suas tecnologias, mantendo, mas não se limitando, as condições de seleção, aquisição, transporte, recebimento, armazenamento, distribuição, instalação, calibração, funcionamento ou uso, descarte e rastreabilidade. Artigo 90. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve monitorar o desempenho e segurança no uso dos produtos sob vigilância sanitária e oferta de serviços, bem como adotar estratégias para identificação e notificação de incidentes, eventos adversos e queixas técnicas ocorridos, investigar as ocorrências e adotar medidas para prevenir sua recorrência. Tradução: a gente começa a trazer cada vez mais forte nas normativas da Anvisa, e a 978 não foge a essa lógica, uma ideia mais proativa do serviço, até de ele investigar, entender as suas próprias falhas e trabalhar com uma ideia de melhoria contínua. Então, para eu poder melhorar, eu tenho que entender essa minha falha, eu tenho que descobrir a causa dessa minha falha e atuar em cima para que ela não ocorra mais, ou para que, se for ocorrer, que ocorra de uma maneira mitigada. Parágrafo 1º. As notificações dos eventos adversos, queixas técnicas associadas a produtos sob vigilância sanitária ou assistência à saúde devem ser feitas pelo serviço por meio do Notivisa, que é o sistema de notificações em vigilância sanitária, ou do sistema que vier a substituir. O serviço que executa a atividade relacionada ao EAC deve colaborar com a operacionalização da ação de campo, que envolva equipamentos adquiridos para uso de suas atividades, tá certo? Artigo 91. O serviço que executa a atividade relacionada ao EAC deve estabelecer, implementar e manter critérios para assegurar a qualidade dos EACs. Artigo 92. O serviço deve realizar e manter registro de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de acordo com as instruções de uso. Fundamental, tá certo? Tem equipamento, tem que ter manutenção preventiva e corretiva, tá? A instrução de uso é um documento mandatário, ele é do fabricante, ele é do detentor de registro. Ninguém melhor para entender do produto, o próprio fabricante, né? Então, é seguir exatamente o que está escrito por lá. Já no parágrafo único, a gente apresenta aqui: na ausência da definição do fabricante do equipamento quanto à periodicidade de manutenção preventiva, essa deve ser executada com frequência, no mínimo anual. A manutenção corretiva, obviamente, a gente não consegue antever, né? Ela acontece e a gente vai e corrige. Então, na verdade, eu tenho que ter os registros dela, todos, quem foi o técnico responsável, qual foi a substituição de peça ou alguma coisa nesse sentido, tá? Agora, a preventiva, ela tem que ter o seu mapa. A preventiva, ela é feita em cima de uma construção técnica acerca dos desgastes das peças do equipamento, da orientação do fabricante no uso desse próprio equipamento. Então, ela tem que ter esse mapa, que a gente chama mapa, né? A ideia de se construir ali uma previsão do que pode vir a acontecer, pensando em manutenção preventiva, e ela tem que acontecer no máximo, ou no mínimo, melhor dizendo, anualmente, tá? Artigo 93. O serviço que executa o EAC deve manter registro das medidas e verificações dos equipamentos. 94. Cada serviço que executa o EAC deve estabelecer e manter procedimentos documentados para a calibração de seus equipamentos, contemplando orientações especificadas pelo fabricante. Saímos de manutenção e entramos na calibração, outro fator muito importante, a origem de muita dúvida aqui para a Anvisa. Parágrafo 1º. A calibração dos equipamentos deve ser realizada no mínimo, conforme a frequência recomendada pelo fabricante, e na ausência dessa recomendação deve ser realizada uma vez ao ano no mínimo, tá? Artigo 95. O serviço que executa atividade relacionada ao EAC deve garantir meio eficaz para armazenamento de produto para diagnóstico in vitro e do material biológico, garantindo sua conservação, eficácia e segurança, mesmo diante da falta de fornecimento de energia elétrica, tá? Aqui eu estou falando principalmente de ST2 e estou falando de ST3. ST1 não faz guarda de material biológico. Artigo 96. Os equipamentos que necessitam funcionar com temperatura controlada devem ter, no mínimo, medição de temperatura realizada com registro de temperatura máxima, mínima e de momento, tá? Parágrafo único. Para equipamento de operação contínua, o registro deve ser realizado de forma a monitorar a operação do equipamento durante todo o processo cujo controle de temperatura seja necessário.
O artigo 97, a CD, a central de distribuição, deve utilizar equipamento de refrigeração exclusivo com registro de temperatura máxima e mínima de momento para armazenamento do material biológico que necessite de temperatura controlada. Até aí, muito objetivo, né? Os artigos estão trazendo informações assertivas sobre do que deve ser feito sem necessidade de muita interpretação. Vamos lá, a obseção 1 dos produtos para diagnóstico de uso in vitro, reagentes e insumos. Artigo 98. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve dispor de equipamentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento de sua demanda. 99. O serviço deve manter instruções escritas em língua portuguesa referente ao equipamento, podendo ser substituídas ou complementadas por manual de fabricante. Isso é muito comum a gente encontrar aquela pasta plástica, né, com sacolas plásticas e os manuais postos em cada uma dessas sacolas. Isso não é um problema, desde que venha em português, não é um problema, tá certo? Isso é muito comum de ser encontrado nas fiscalizações e inspeções. Artigo 100. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve registrar o recebimento dos produtos para diagnóstico de uso in vitro, reagentes e insumos. Já no parágrafo único, a gente aponta aqui: os registros dos produtos devem apresentar dados, tais como o número de lote, conformidade de condição de transporte, data de recebimento e outras informações necessárias para a garantia da rastreabilidade e qualidade. Rastreabilidade é fundamental, eu repito, ela é uma das bases fundantes da norma 978, tá? Então, ela vai estar espelhada ou espalhada por todo o texto normativo, não somente quando se pede o LGPD, ou melhor dizendo, não somente quando a gente pede rastreabilidade. Artigo 101. O reagente insumo fracionado preparado pelo serviço que executa EAC e por ele utilizado deve ser identificado com rótulo contendo. Aqui são 3 incisos muito objetivos: é o nome do reagente, concentração, número de lote, data de preparação, o nome do responsável pelo fracionamento ou preparo, sua validade, condição de armazenamento e informação referente a risco potencial, se é corrosivo, se é inflamável. Parágrafo 1º. É proibida a comercialização do reagente insumo fracionado preparado pelo serviço que executa EAC. Serviço que executa EAC não é fábrica química, né, de produtos químicos. Então, ele não vai comercializar o que está sendo produzido por ali. Parágrafo 2º. São proibidos o recebimento e envio do reagente, material de controle de qualidade fracionado por outro serviço que executa atividades relacionadas ao EAC. Tá? Artigo 102. A utilização de reagente, insumo e produto para diagnóstico e de uso in vitro e suas condições de preservação e armazenamento devem respeitar a recomendação do uso do fabricante, não sendo permitida sua revalidação após esperada validade. Isso é previsto em lei, tá? A gente importou aqui para 978 como texto nesse artigo 102, mas isso é uma proibição prevista em lei e não aceitamos estudos conduzidos pelo serviço. Poxa, o serviço fez 10 estudos que comprovam que dá para ser reutilizado. Não é permitido, isso é irrevogável. Artigo 103. É permitido que o serviço que executa EAC realize ensaios analíticos de forma a garantir a qualidade dos insumos e dos produtos utilizados nos processos operacionais do próprio serviço. Esse artigo é interessante, porque havia um entendimento de que o controle de água, por exemplo, de coliforme fecal na água, de uso do próprio serviço, não poderia ser feito no serviço. Eu falei coliforme fecal só para ilustrar. Mas a ideia de qualidade da água, qualidade dos insumos, controle de qualidade do que está sendo utilizado, não poderia ser feito no próprio serviço. Deveria ser encaminhado para um laboratório analítico. Não há muita lógica nessa construção, muita lógica técnica. A gente optou pela permissão desse tipo de teste sendo executado pelo próprio serviço que executa o EAC. Artigo 104. A área de armazenamento deve ser dotada de equipamento adequado para o controle de temperatura e umidade requeridos conforme a instrução do fabricante. Então, é a área de armazenamento, tá? Não estamos falando especificamente de gavetas, de áreas de guarda, a gente está falando de uma área de armazenamento, tá? Onde for determinado, ele deve ter esse equipamento de controle de temperatura. Subseção 2 do Sistema de Informação. Artigo 105. O serviço que executa o EAC deve definir uma política de responsabilidades para estabelecer. Sistema de informação não é sistema de informática, tá certo? Aqui eu estou falando de sistema físico e digital. Pode-se ter esse sistema em papel, isso não é um problema.
Aqui logo eu apresento no artigo 105, 5 incisos, tá? A sistemática de acesso de dados e informação dos pacientes dos profissionais de serviço, controle de acesso ao lançamento e alteração dos dados, resultados dos exames. Inciso 3, processo sistematizado para liberação do resultado. 4, política de privacidade e confidencialidade. E 5, sistemática definida e documentada de proteção contra acesso não autorizado. Aqui é uma tradução muito forte da LGPD, dos conceitos presentes na LGPD, né? A ideia de proteção dos dados do paciente. Artigo 106. O serviço que executa atividade relacionada a EAC deve realizar a avaliação e verificação do sistema ou programa de informática antes de sua implementação e documentá-las contemplando informações referentes à disponibilidade, confiabilidade, integridade dos dados e responsabilidade das instituições e dos usuários. Subseção 3, do gerenciamento dos riscos inerentes. Vamos continuando dentro do PGQ, mais um bloco. Artigo 107. O serviço que executa atividade relacionada a EAC deve definir e implementar medidas para o aprimoramento constante do gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas. O que a gente chama de risco inerente? É o RT, principalmente o RT, né? Ele é o foco técnico do serviço, é observar o que acontece no seu serviço e tentar descobrir, e descobrir ali os riscos inerentes às atividades executadas. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho uso de vidraria, eu tenho risco perfluorcortante, eu uso uma vidraria que contém químicos, eu tenho então risco químico, eu tenho um posicionamento XYZ exigido por um equipamento, eu tenho riscos ergonômicos, enfim, eu tenho esses riscos têm que ser enxergados pelo RT, e esses riscos eles têm que ser mapeados, descritos e serem tratados pelo serviço, tá? Então, essa subseção ele vai falar exatamente disso. É de como o serviço cuida dele mesmo, pensando em riscos inerentes. Artigo 108. O serviço que executa atividade relacionada ao EAC deve organizar, estruturar e implementar ações para melhoria contínua dos processos de trabalho. Já no parágrafo único, a melhoria contínua dos processos de trabalho deve contemplar, no mínimo, planejamento, execução, avaliação e intervenção contínuas na estrutura, no processo e no resultado do EAC. Artigo 109. O gerenciamento do risco deve contemplar. Aqui temos 4 incisos. Ele fala de como conduzir esse gerenciamento de risco, pensando em 4 incisos básicos. Podemos ter mais outros temas, mas isso é entendido como uma proatividade do próprio serviço. Inciso 1, identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação do risco. 2, identificação de possível falha de equipamento e erro humano, que podem resultar em incidente relacionado à assistência à saúde e promoção das medidas preventivas necessárias. 3, investigação documentada que determine a causa de possível falha de equipamento e erro humano identificado ou descumprimento das normas em vigor, suas consequências e ações preventivas e corretivas necessárias. E, por último, execução das ações preventivas e corretivas identificadas durante as investigações. É isso, aqui a gente determina as responsabilidades do serviço no gerenciamento dos próprios riscos. Artigo 10. O serviço que executa a atividade relacionada ao EAC deve manter atualizada e disponibilizar a todos os funcionários instruções escritas de biossegurança, contemplando no mínimo os seguintes itens, pensando que esses itens eles são aplicáveis a cada instrução escrita, tá? Instrução escrita de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental, de acordo com o procedimento realizado, equipamento ou micro-organismo envolvido, adotando a medida de segurança compatível. O 2, uso de EPI e EPC, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. 3, procedimento em caso de acidente. E 4, manuseio e transporte de material biológico, quando aplicável. Saindo já daquela subseção, estamos entrando na subseção 4, do gerenciamento dos resíduos. Saímos do gerenciamento de riscos ou dos riscos inerentes, e agora estamos nos resíduos. O resíduo é a parte mais fácil. Artigo 111, deve ser seguido a RDC 222, que é a norma básica, que é aquela que traz o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, o PGRSS, tá? Todo resíduo que é caracterizado como resíduo de serviço de saúde, ele tem que ser, de alguma forma, executado, a sua gestão deve ser executado conforme previsto na RDC 222 de 2018 e também a RDC 661, tá certo, de 2022.
Artigo 112, o serviço que executa atividade relacionada ao EAC deve possuir instrução escrita para limpeza, desinfecção e esterilização das superfícies, instalações, equipamentos, artigos e materiais. Parágrafo único, deve ser assegurada a higienização dos ambientes, de forma a garantir a segurança do paciente e dos profissionais. É óbvio que a gente aqui foca não somente no paciente, mas nos profissionais, então isso é uma atividade fundamental para a garantia da qualidade. Artigo 113. A limpeza do ambiente onde é realizado o EAC deve ter sua execução registrada diariamente no início e no término do horário de funcionamento. Parágrafo 1º. Todos os ambientes relacionados à execução do EAC devem estar limpos antes de todos os atendimentos. E parágrafo 2º. Após a prestação de cada atividade, deve ser verificada a necessidade de realização de novo procedimento de limpeza. Tá? Muito simples de entender. Antes de ter uma atividade, o ambiente tem que estar limpo. E caso essa atividade tenha, de alguma forma, sujado o ambiente, ele deve ser limpo após a sua execução. Artigo 114, os saneantes e produtos usados no processo de limpeza e desinfecção devem estar regularizados junto à Anvisa e serem utilizados conforme a especificação do fabricante. Entrando aqui na seção 3, da gestão de documentos, artigo 15, toda a documentação e registros que tratem essa resolução devem ser mantidos e arquivados no prazo de 5 anos, no mínimo. Esse prazo está previsto na Lei 6437, tá? Não é uma inovação aqui da 978. Artigo 116. As alterações realizadas no registro devem conter data, nome ou assinatura legalmente válida do responsável pela alteração, preservando o dado original. Rastreabilidade, sempre, é um foco aqui na 978. Parágrafo único. Todos os documentos que compõem o Programa de Garantia da Qualidade devem estar em língua portuguesa. Artigo 117. O serviço que executa EAC deve manter os seguintes documentos atualizados disponíveis em meio físico ou eletrônico. Aqui são 6 incisos, na verdade vai ser uma leitura rápida. É o PBA, o Projeto Básico de Arquitetura, a relação dos procedimentos realizados, o inventário dos produtos que existem no serviço, uma relação nominal de toda a equipe, atribuição e qualificação, registro que evidencia a execução do programa de educação permanente e, por último, registro de resultado do programa de ensino de proficiência e controle interno da qualidade. Artigo 118. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve disponibilizar documentos comprobatórios de sua regularidade sanitária, sempre que requisitado pela autoridade sanitária competente. A ideia é dar o máximo de rastreabilidade. A gestão de documentos é fundamental pensando em rastreabilidade. Ele tem que cobrir todas as atividades, todos os aspectos observados nas atividades relacionadas ao EAC. Artigo 119. O serviço que executa atividade relacionada ao EAC deve disponibilizar no local de execução do exame procedimentos documentados orientando com relação às suas atividades, incluindo 3 incisos: sistemática de registro e liberação do resultado, procedimento para resultado potencialmente crítico e sistemática de revisão do resultado e liberação de laudos por profissional legalmente habilitado. Continuando na nossa lista dos componentes do PGQ, temos a seção 4, da gestão de pessoal e educação permanente dos profissionais. 120, o serviço deve possuir equipe dimensionada de acordo com o perfil da demanda. 121, os serviços públicos podem utilizar a prestação de serviço profissional capacitado para a realização da coleta e execução do EAC, responsabilizando pelo treinamento e capacitação necessária para a execução das atividades relacionadas ao EAC, em conformidade com a resolução. Tá? Aqui mais uma permissão dada às políticas públicas de saúde. Artigo 122. O serviço que executa atividade relacionada a EAC deve possuir um profissional legalmente habilitado como supervisor do pessoal técnico presencialmente durante seu período de funcionamento. Isso aqui eu já expliquei na introdução, tá? Então, o supervisor do pessoal técnico é um papel fundamental, ele não é necessariamente o responsável técnico, pode ser ou não, e é uma função dada a alguém, tá certo? Esse alguém obrigatoriamente tem que ser de nível superior legalmente habilitado, mas é apenas uma função. Essa função, junto com uma outra função, a função de responsável técnico, podem ser dadas para uma pessoa ou podem ser dadas para profissionais diferentes, tá? Então, não é uma obrigatoriedade, é uma decisão do serviço. Parágrafo 1º. O supervisor do pessoal técnico poderá ser o RT. Parágrafo 2º. O serviço que executa atividade relacionada ao EAC pode possuir um ou mais supervisores do pessoal técnico. Poxa, de manhã eu tenho 2 profissionais, 3 à tarde e 2 novamente à noite, ou então um em cada período, não importa. O que importa é que não há uma limitação do número de supervisores.
Parágrafo 3º. Em caso de impedimento do supervisor do pessoal técnico, o serviço que executa a atividade relacionada ao EAC deve contar com um profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Artigo 123. O serviço que executa a atividade relacionada ao EAC deve manter registro de formação e qualificação de seus profissionais, compatíveis com as funções desempenhadas. 124. O serviço que executa a atividade relacionada ao EAC deve implementar programa de educação permanente para toda a equipe. 125. O programa de educação permanente deve contemplar aqui mais 3 incisos: capacitação e treinamento inicial, com frequência mínima anual. A ideia de temporalidade a gente trouxe muito forte para nós 78. 2. Capacitação e treinamento teórico e básico baseados em abordagem de risco. Sempre que novos processos técnicos ou tecnologias foram implementados, ou seja, antes de eu iniciar qualquer coisa nova, e antes de novas pessoas integrarem os processos. Contratei alguma pessoa, ele tem que ser treinado para que execute aquilo ali com a devida qualidade. Inciso 3, metodologia de avaliação, de forma a demonstrar a eficácia das ações de capacitação e treinamento. Não basta eu realizá-las, eu tenho que saber se foram de alguma maneira eficazes. Artigo 126, capacitações e treinamentos periódicos devem contemplar, no mínimo, 4 incisos tranquilos: os POPs, né, as instruções escritas, segurança do paciente, gerenciamento do risco inerente à tecnologia utilizada e programa da garantia da qualidade. Artigo 127, as capacitações e treinamentos devem ser registrados contendo data, hora, carga horária, todas as informações que vão colaborar ou contribuir para a rastreabilidade, tá bom? Bacana. Capítulo 6 dos processos operacionais, seção 1 da fase pré-analítica, subseção 1 da rastreabilidade do material biológico. Aqui a gente inicia o processo operacional propriamente dito, ou seja, a parte mais técnica dos nossos processos, tá? Até agora a gente fez uma ideia muito maior, pensando em organização, em como o serviço se coloca para funcionar. Agora a gente vai entrar na parte mais técnica, propriamente dita, naquela ideia de o material biológico sendo coletado, sendo analisado e o seu resultado sendo disponibilizado para o paciente. Então, vamos lá. Artigo 128. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve garantir e evidenciar a rastreabilidade de todas as atividades relacionadas ao material biológico nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Rastreabilidade é um dos pontos focais dessa norma, então ela sempre vai estar presente em cada um dos capítulos. Artigo 129. O laudo liberado pelo serviço que executa o EAC deve conter nome e número do cadastro do CNES dos estabelecimentos responsáveis pela fase analítica de cada EAC realizado. Aqui é importante ressaltar que há uma ideia de transparência, há uma ideia de conhecimento do paciente de tudo que está acontecendo com esse material. Então, se vocês vão e fazem coleta em um laboratório X, mas ele usa um laboratório Y como apoio, então o laudo tem que falar, olha, foi realizado no laboratório Y. É mais ou menos isso daqui, tá? Então, o laboratório André com o laboratório Pedro. O André usa o Pedro como apoio. Lá no laudo tá com o carimbo do André, com a logo do André, mas vai estar escrito, quem realizou o exame foi o Pedro, tá bom? Parágrafo único. A identificação do material biológico, quando da realização de exames no ato da coleta e com a entrega imediata do laudo ao paciente, pode ser simplificada com o nome completo do paciente, sua idade ou data de nascimento, desde que seja possível realizar a rastreabilidade entre o material biológico e o paciente, de forma a garantir a segurança do paciente e do seu material biológico. Artigo 130. Quando for utilizada a metodologia própria, o serviço tipo 3, né, o ST3, deve garantir a rastreabilidade de todos os insumos, reagentes e demais componentes utilizados na análise. Independente do que for, tem que se ter a rastreabilidade de todos os insumos, tá bom? Artigo 131. O serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC deve garantir a recuperação e a disponibilidade de todas as informações relativas ao EAC. Artigo 132. O serviço que executa o EAC deve, temos aqui 4 incisos, disponibilizar para o paciente ou responsável instruções físicas, digitais ou verbais, em linguagem acessível, orientando sobre o preparo, a coleta do material biológico, tendo como objetivo a compreensão do paciente. Isso é fundamental, o paciente tem que entender o que está sendo dito, tá? Não adianta chegar com uma língua muito rebuscada, com um tecniquez muito forte, se o paciente não tem esse alcance, se não é da área de saúde, não vai entender, tá certo? Então, essa análise tem que ser feita pelo serviço e tem que ter sempre
a ideia de que a compreensão do paciente é fundamental para que a coisa toda funcione. Inciso 2, solicitar ao paciente documento válido com foto que comprove sua identificação para o cadastro. Inciso 3, dispor de instruções escritas disponíveis e atualizadas para todas as atividades pré-analíticas, ou seja, tem que ter POP para tudo que acontece dentro do meu serviço que executa EAC. Inciso 4, disponibilizar meios que permitam a rastreabilidade de toda a fase pré-analítica. Parágrafo 1º. Para pacientes em atendimento de urgência submetidos a regime de internação, a comprovação dos dados de identificação poderá ser obtida em prontuário. Então, você está em regime de internação, você está falando de hospital, está falando de alguma forma, um paciente que não pode se identificar da maneira como prevista, aceita-se o prontuário. Parágrafo 2º. O profissional responsável pela coleta do material biológico para exames anatomopatológicos deve certificar-se da identidade do paciente e da correta caracterização do material a examinar. Parágrafo 3º. No âmbito das políticas públicas de promoção e proteção à saúde e prevenção e controle de doenças, na ausência do documento válido com foto, a comprovação de identificação do paciente para o cadastro poderá ser feita conforme estabelecido em normativa vigente do Ministério da Saúde. Como, obviamente, o Ministério da Saúde é um órgão independente, ele pode criar seus próprios normativos, a não necessariamente substituí-los, por isso que não vem aqui, claro, qual é aqui que a gente está se referindo. Então, entre em contato com o Ministério da Saúde e procurem saber os protocolos deste órgão. Artigo 133, o serviço que executa as atividades relacionadas ao EAC, que coleta o material biológico, é responsável pelo cadastro do paciente. Logo aqui, nos próximos 4 artigos, a gente vai falar de 2 situações, o cadastro do paciente e depois o cadastro da amostra, do material biológico. São 2 cadastros distintos, tá certo? Artigo 134, o cadastro do paciente deve incluir as seguintes informações. Aqui são 8 informações relativamente básicas, vamos passar rapidinho. O inciso 1, número do registro de identificação. 2, nome completo do paciente, nome social, data de nascimento, sexo biológico, nome da mãe, telefone ou endereço do paciente, nome e contato do responsável em caso de menor de idade ou de incapaz. Artigo 135, o serviço que executa atividade relacionada ao EAC, que coleta material biológico, é responsável por realizar o cadastro do EAC. Agora sim, a gente passou do cadastro do paciente, estamos entrando no cadastro da amostra, do material biológico, do EAC. O cadastro do EAC deve incluir as seguintes informações. Também aqui são 12 incisos, vou passar com relativa velocidade. Nome do solicitante, data e hora do atendimento, hora de coleta do material, nome e número do cadastro Skinese, exame solicitado e tipo de material biológico, informações adicionais, nome do profissional que executou o cadastro, o nome do profissional que executou a coleta, nome do profissional que validou o recebimento e data prevista para a entrega do laudo, quando aplicável. Inciso 11, indicação de urgência quando aplicável. 12, informações adicionais do paciente relevantes para o EAC, como uso de medicamentos, vitaminas e condições de saúde. Sempre é importante lembrar que o uso de vitaminas podem, de alguma forma, interferir em alguns exames, então é importante ter isso presente no cadastro do EAC. Artigo 137. O serviço que executa o EAC deve fornecer ao paciente ou seu responsável um comprovante de atendimento contendo número de registro, nome do paciente, data de atendimento, data prevista de entrega do laudo, relação dos exames solicitados e dados de contato do serviço que executa a atividade relacionada ao EAC. Parágrafo único. O comprovante de atendimento poderá ser dispensado nos casos de EAC, cuja execução ocorre no ato da coleta, mediante a entrega do laudo ao paciente ou seu responsável. Entramos no artigo 138. O material biológico deve ser identificado no momento da coleta ou de seu recebimento pelo serviço que executa a atividade relacionada ao EAC. Parágrafo 1º. A identificação desse material deve conter o nome do paciente, data de nascimento ou idade, tipo de material biológico e número de registro de identificação do paciente. Parágrafo 2º. A data e horário de coleta deve ter sua rastreabilidade garantida pelo serviço. E artigo 139. O serviço deve definir critérios para aceitação, rejeição, identificação e realização de EAC em material biológico. Então, estou falando de material hemolizado, estou falando de uma lipemia muito grande, alguma coisa assim, que crie critérios de aceitação e critérios de rejeição para o material biológico. Subseção 2, do transporte do material biológico, artigo 140. Lembrando que ST1 não faz transporte, então estamos focados aqui em ST2 e ST3 e o serviço de EAC itinerante.
Artigo 140. Todo remetente, transportador, destinatário e demais envolvidos no processo de transporte de material biológico humano, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes específicas a cada material e modo de transporte, deve transportar o material biológico de acordo com requisitos da RDC 504, de 2021. Tá? Ela é a grande norma que determina de como será realizado esse transporte e a nossa referência absoluta. Artigo 141, o serviço é responsável pelo envio de material biológico para fins de realização dos EACs aos laboratórios de apoio nacionais e internacionais. Então, é uma questão de responsabilidade. Quem está lá fora do país, ele não tem como se responsabilizar internamente no Brasil. Tradução, quem responde por isso são os laboratórios presentes em solo brasileiro. Artigo 142, a importação e exportação de material biológico devem seguir a RDC 81 e a Portaria 472 e suas atualizações. Artigo 143. Todo material biológico transportado deve conter em sua embalagem terciária, no mínimo, informações especificadas da RDC 504. Então, a embalagem terciária é aquela embalagem que é transportada pelo transportador, que o transportador encosta, que ele vê. Então, ali eu tenho que ter informações mínimas e essas informações estão presentes na RDC 504. Subseção 3 da central de distribuição. A central de distribuição, ela tem vários artigos espalhados pela norma, mas está centrada nessa subseção, tá certo? Então, vamos dar uma estudada para enxergar como esse serviço vai se apresentar. Artigo 144, o serviço que executa EAC pode manter uma CD, uma central de distribuição, própria ou contratada para a realização das atividades relacionadas ao armazenamento, ao acondicionamento e transporte de material biológico. Pessoal, só deixando claro, ter uma CD própria contratada significa que um laboratório, por exemplo, ele contratou uma CD que já existe para enviar o material dele e reorganizar e ajudar na pré-analítica. Ou ele mesmo montou essa estrutura, tá? André, então podemos dizer que pode ter uma CD, uma central de distribuição no laboratório? Não, não pode. Por quê? Porque o laboratório faz tudo que a CD já faz e muito mais. O laboratório ele pode armazenar, o laboratório ele pode, inclusive, ir além do que a CD faz. A CD não pode trabalhar com material biológico diretamente. Ele não pode ultrapassar a barreira primária. O laboratório pode. Então, tudo que uma CD faz, o laboratório já pode fazer por sua própria natureza. Então, não tem um laboratório com CD lá dentro. Todo laboratório já faz tudo aquilo sem limites, tá bom? Então, o CD é algo que sempre vai estar fora do laboratório, nunca dentro dele. Artigo 145, é proibida a CD receber material biológico de serviço de EAC itinerante. Artigo 146, a CD deve possuir um profissional legalmente habilitado como RT. 147, a CD deve verificar e registrar as condições de transporte e armazenamento aplicáveis, incluindo requerimentos especiais de temperatura, umidade, exposição à luz, data de validade, quantidades recebidas e integridade da carga. Isso daqui, essencialmente, já está previsto na RDC 504, mas foi importante trazer para cá para ressaltar a sua relevância. Artigo 148, a CD não é permitida violar a embalagem primária do material biológico. CD não mexe com o material biológico. Ele não encosta no sangue, não encosta na saliva, não encosta na matéria-prima, não, material biológico, perdão. Tá? Ele só mexe com as embalagens primárias, é o tubinho de ensaio selado, de alguma forma, sempre na embalagem primária e nunca no material biológico diretamente. E 2, realizar as atividades relacionadas à fase analítica e pós-analítica. Ele não realiza em nenhuma hipótese análise. A CD não conversa com o paciente, tá? Ele não conversa com o paciente, ele não realiza análise, ele não tem um processo realizado lá dentro para obtenção de um resultado do EAC. Artigo 149, a CD deve possuir alvará de licenciamento ou equivalente. Artigo 150, a CD deve possuir estrutura organizacional documentada. Já no artigo 151, a CD deve ser adotada no mínimo dos seguintes itens obrigatórios. Aqui eu tenho uma parte de infraestrutura, tá? Então, como é muito objetivo, eu vou tentar acelerar. A sala de recebimento, previsto no inciso 1, com bancada, lavatório. O inciso 2, vestiário sanitário. 3, expurgo. 4, depósito de material e limpeza. 5, recipiente para descarte de material perfurcante de resíduo. Poxa, André, mas você falou que eles não mexem com material biológico. Não mexe, só que você tem perdas, você tem quebra, você tem, de alguma maneira,
a produção de material perfluorocortante como resultado da atividade, não necessariamente sendo a atividade, tá? Inciso 6, área para depósito de equipamento material. Inciso 7, área para recebimento e expedição dos recipientes de transporte. Já no parágrafo único, deve ser registrado o monitoramento da temperatura e da umidade controlada. Artigo 152. É proibido a central de distribuição realizar atividade que não esteja associada a armazenamento, acondicionamento e transporte do material biológico. A CD não pode transportar qualquer outra coisa que não seja algo relacionado ao EAC, tá certo? Então, a CD não transporta roupa, não transporta comida, não transporta a bicicleta. Ela é feita única e exclusivamente para participar da fase pré-analítica dessa nossa rede de realização de EAC, tá certo? Não pode ter blusa, não pode ter bicicleta, não pode ter patinete, nada disso é permitido a CD distribuir. Ela é de uso exclusivo para essa atividade. Artigo 153, a CD deve realizar a avaliação da qualidade de um produto ou um serviço no caso de suspeita de desvio da qualidade, e em seu parágrafo único a gente diz que todos os registros devem estar acessíveis, especificados em instruções escritas. Perfeito, passamos da pré-analítica, chegamos na seção 2 da fase analítica, propriamente dita, né? Como realizar essa análise. Artigo 154, serviço que executa a CD deve. Temos aqui 5 incisos. 1. Dispor de instrução escrita, disponível e atualizada para todo processo analítico, podendo ser utilizada a instrução de uso do fabricante. Não há problema nenhum. A bula, como o pessoal fala, dos kits pode ser a nossa referência de execução do EAC, tá? Isso não é um problema. 2. Disponibilizar meios que permitam a rastreabilidade de toda a fase analítica. Um dos focos, como eu falei para vocês anteriormente. 3. Definir limite de risco, valor crítico de alerta, para os exames com resultado que necessitem tomada imediata de decisão, bem como devem definir fluxo de comunicação profissional de saúde responsável ou ao paciente, quando houver necessidade de decisão imediata. É isso, eu tenho que ter uma cadeia de comunicação quando for necessário. E para isso, se vocês lembrarem, lá no cadastro paciente eu tenho tantas exigências. Uma delas lá são os telefones de contato do paciente e do profissional quando existir. Inciso 4, definir quando aplicável o grau de pureza da água reagente. E 5, implementar a avaliação e teste necessário para assegurar a conformidade deste grau de pureza da água reagente. Artigo 155, o processo analítico deve ser o referenciado nas instruções de uso do fabricante, em referência bibliográfica ou em pesquisa cientificamente válida conduzida pelo serviço que executa a EAC. Então é isso. Esse último caso, obviamente, referência bibliográfica, pesquisa cientificamente válida, eu já estou puxando também para a metodologia própria, metodologia in-house, tá? Vamos lá, artigo 156. O serviço que realiza testes de sensibilidade aos antimicrobianos e detecção fenotípica deve seguir a portaria 64 de 2018 do Ministério da Saúde, tá? Subseção 1, da metodologia própria. Agora é única e exclusivamente para o ST3, somente laboratórios podem realizar metodologia própria. Artigo 157, somente o ST3 pode desenvolver e utilizar metodologia própria. Artigo 158, serviço tipo 3 que utilizar metodologia própria deve documentá-la, incluindo, no mínimo, 5 incisos. 1, descrição das etapas do processo. 2, rastreabilidade de todos os produtos e insumos. 3, especificação sistemática de aprovação de insumo, reagente e equipamento. 4, sistemática de validação de etapa e procedimento. 5, determinação de sensibilidade e especificidade das metodologias. Parágrafo único. O serviço tipo 3 pode utilizar como componente do procedimento de EAC por metodologia própria materiais de uso laboratorial geral e reagentes isolados comercializados como insumo para a elaboração de produtos, bem como outros rotulados internacionalmente, como RUO, ASR e IUO. Esses produtos eles podem ser utilizados desde que não seja só uma implementação da sua bula, do seu processo, como exame de EAC, tá certo? Eles têm que ser validados, então somente a bula não vale, como a gente vai ver logo à frente. Olha lá. Artigo 159, serviço tipo 3 deve especificar no laudo quais resultados foram obtidos por metodologia própria. 160, é proibido o ST3 comercializar, repassar, doar ou entregar para o consumo reagente ou qualquer outro produto proveniente de metodologia própria, né? A ST3 não é comércio, não é fábrica de produto. Parágrafo único. Disposto no caput desse artigo, não se aplica a disponibilização de reagente material para uso na pré-analítica do serviço tipo 2 vinculado, ou seja, tem um material de fixação, alguma coisa assim, isso sim pode, tá? Nada além disso.
Artigo 161. O serviço tipo 3 pode repassar ou ceder o conhecimento fruto do desenvolvimento de metodologia própria. Esse repasse de conhecimento, repasse de entendimentos não é proibido. Artigo 162. Todas as atividades relacionadas à fase do processo operacional de execução da metodologia própria devem ocorrer no serviço que a desenvolveu. Tá? Não há como se realizar parte ou em sua totalidade fora desse serviço. Artigo 163. A metodologia própria deve ter sua adequabilidade demonstrada ao uso pretendido por meio da fundamentação científica e das condições operacionais do ST3, por meio de estudo de validação, guia ou padrão nacional. Parágrafo 1º. O disposto no caput desse artigo exclui métodos gerais compendiais básicos, como medida de pH, entre outros, tá? Parágrafo 2º. Não são aceitas as instruções de uso dos produtos rotulados como RUO, IUO e ASR como único subsídio para validação. É o que eu falei antes. Eu não posso usar a bula desse material, a instrução de uso, como subsídio para validação. Eu tenho que fazer aquilo ali funcionar e provar que funciona, tá certo? Não são materiais com uma qualidade de produção como se fosse um IVD, que é aquele produto utilizado e registrado na Anvisa para diagnóstico. Artigo 164. O ST3 deve elaborar relatório de validação com descrição dos procedimentos, dos materiais necessários e utilizados, dos parâmetros analíticos, dos critérios de aceitação dos resultados, com detalhamento suficiente para possibilitar sua reprodução e, quando aplicável, sua avaliação estatística. Então, esse artigo 164, inclusive, ele é aplicável ao RUO, SR e UO, tá? Não é para eles não se eximem de executar o 164, tá? Mesmo tendo uma bula, mesmo tendo uma instrução de uso. Seção 3, da fase pós-analítica. Já estamos indo para a fase de entrega dos laudos. Artigo 165. O serviço que executa EAC deve possuir instrução escrita para a liberação dos resultados e assinatura legalmente válida de laudos, que contempla a situação de rotina, plantão, urgência e emergência. Parágrafo único. O serviço que executa EAC deve definir o fluxo de comunicação paciente ao médico ou ao profissional de saúde, responsável pelo paciente, quando houver necessidade de decisão imediata. 166. O laudo deve ser legível, sem rasura, transcrição, escrito em português, datado e assinado por profissional de nível superior legalmente habilitado. Percebam que é datado e assinado por profissional de nível superior legalmente habilitado, e não pelo RT, não pelo supervisor, não por uma pessoa específica, mas sim de nível superior legalmente habilitado, tá? Isso é importante para que não hajam exigências erradas em relação ao que está previsto na norma. Artigo 167. O laudo deve conter, no mínimo, aqui temos 14 incisos, vou lê-los bem rapidinho, de uma forma resumida. O nome do serviço que executa o EAC, o endereço de telefone do contato do serviço que executa o EAC, nome e registro do RT, nome e número do registro do profissional legalmente habilitado que assina o laudo do exame. 5, nome e registro de identificação do paciente, idade ou data de nascimento, data de coleta do material, nome do exame, tipo de material e método analítico, resultado do exame, valor de referência, especificação da metodologia própria utilizada, quando aplicado. Quando for aceito o material com restrição, essa condição deve constar no laudo, porque quem está lendo esse laudo, o profissional de saúde ou o próprio paciente que leu o laudo, ele não viu esse material biológico. Quem viu foi o responsável pela análise, lá naqueles critérios de aceitação e rejeição, e ele pode e deve escrever, deixar isso claro no laudo. Data de emissão do laudo e assinatura legalmente válida. Parágrafo único. No caso em que o laboratório de apoio estiver localizado fora do território nacional, fica dispensada a informação frente ao CNES. Obviamente, o laboratório em solo estrangeiro não tem que seguir as normas brasileiras. Artigo 168. O ST3, pela transcrição do laudo emitido pelo laboratório de apoio, deve garantir a fidedignidade dos mesmos. Parágrafo único. O responsável pela liberação do laudo pode adicionar comentários de interpretação ao texto do laboratório de apoio, considerando o estado do paciente e o contexto global dos exames. 169. O laudo deve conter o nome do laboratório de apoio que realizou o exame, mesmo aquele localizado fora do Brasil. Artigo 170. Caso haja necessidade de retificação em qualquer dado constante de laudo já emitido, a mesa deve ser feita novo laudo em que fique clara a retificação realizada. Parágrafo único. Em caso de alteração relevante, após o laudo já ter sido entregue e disponibilizado, o ST2 e o ST3 devem assegurar que seja realizado contato com o paciente ou seu responsável, informando o fato e registrando o nome contatado e data de tal comunicação.
É isso. Lembra do cadastro do paciente? Ele serve também para isso daqui, para a gente poder contatar no caso de uma recoleta, ok? Capítulo 7, da gestão de controle de qualidade, GCQ, fundamental, de importância indiscutível para o ST2 e para o ST3, na verdade, para os 4 serviços que executam EAC, né? O ST1 e o serviço de EAC itinerante também, obviamente. Artigo 171, serviços que executam EAC devem assegurar a confiabilidade dos EACs por meio da GCQ. Artigo 172, GCQ é composto no mínimo pela realização do controle interno da qualidade, SIC, e pelo controle externo da qualidade, o SEC. Artigo 173, o SIC e o SEC devem ser realizados exclusivamente no serviço que executa o EAC em loco, sendo vedada sua realização fora do estabelecimento, para qualquer um dos serviços, tá certo? Isso é, de uma maneira geral, válida para todo serviço. Artigo 174, o serviço que executa o EAC deve manter registro de controle de qualidade, bem como suas instruções escritas para sua realização. E 175, o serviço que executa o EAC deve ter a GCQ aplicada a todos os EACs realizados. Ok, fizemos uma visão mais ampla, né? Aqui a gente já fala da documentação desse GCQ. 1, lista de todos os exames realizados, forma de controle e frequência de utilização. 3, limite e critério de aceitabilidade. 4, avaliação e registro dos resultados dos controles. E 5, relatório de desempenho do SEC de todos os exames realizados pelo serviço que utilizarem a amostra de controle comercial. Ok? É uma forma mais ampla de se organizar. E agora a gente entra no artigo 177, que é o controle propriamente dito. A gente vai iniciar pelo controle interno da qualidade, aqui na seção 1, tá? O nosso SIC. Artigo 177. Todo serviço que executa EAC deve participar de programas de SIC. Artigo 178. A participação em programas de SIC deve ser individual para cada serviço que executa EAC. Artigo 179. O serviço que executa EAC deve realizar o SIC em todos os equipamentos em uso. Artigo 180, o serviço que executa EAC deve realizar o SIC para todos os analíticos executados. Antes de eu continuar, eu quero que vocês entendam que isso é uma lógica aplicável ao SIC e ao SEC, tá? Sempre vai ser para todos os serviços, para todos os equipamentos, para todo o analito. Então, imagine comigo, independente de ser rede, eu tenho 30 laboratórios, todos de uma mesma rede. Independente de ser rede, os 30 terão que fazer o SIC individualmente. Participar dos programas de SIC individualmente, tá? Se serão 30, serão 30 participações em 30 programas de controle interno da qualidade. Cada um desses serviços, eles têm 10 equipamentos, SIC para 10 equipamentos. Cada equipamento faz 20 analitos, SIC para 20 analitos, tá? Então, essa lógica, ela se perpetua também para controle externo da qualidade, tá? Ela é aplicável ao controle interno da qualidade, ao externo da qualidade, da mesma forma que o controle interno da qualidade. Continuando, então, no artigo 180, a gente fala de o monitoramento da fase analítica pela análise da amostra controle, com registro do resultado obtido em análise de dados, deve ser executado em cada SIC, tá? Inciso 2, definição dos critérios de aceitação e rejeição dos resultados por tipo de analito de acordo com a metodologia utilizada. 3, liberação ou rejeição das análises após validação dos resultados da amostra controle. 4, registro das inadequações, investigação de causas e ações tomadas para o resultado rejeitado da amostra controle. E 5, critério de avaliação dos resultados da amostra controle. 181, para o SIC, o serviço que executa o EAC deve utilizar a amostra controle comercial ou a amostra controle fornecida por provedor de controle de qualidade regularizado junto à Anvisa, tá? Regular, novamente, como eu sempre falo, é seguir a Anvisa. Artigo 182. Quando não disponível, o controle comercial ou amostra controle fornecida por provedor de controle de qualidade, o serviço que executa o EAC deve adotar a forma alternativa de avaliação de precisão do sistema analítico descrita em literatura científica. Parágrafo único, a amostra controle deve ser analisada da mesma forma que a amostra do paciente. O controle interno da qualidade, a função dele é analisar a precisão do sistema analítico. Essa é a função do SIC, tá certo? Então, caso não haja controle comercial disponível no mercado, deve ser realizado o SIC de qualquer maneira, mas de uma forma alternativa descrita em literatura científica. E essa forma alternativa ela tem que traduzir a qualidade da precisão dos exames realizados, tá? Então, não tem como fugir ao seu objetivo original, que é a análise da precisão. Artigo 183, para o EAC realizado com produtos para diagnóstico in vitro de uso único, o SIC deve ser realizado no mínimo a cada troca de lote, a cada remessa, conforme a instrução do fabricante. Importante
esses 3 itens, tá certo? Tenham sempre em mente que para produto para diagnóstico in vitro de uso único, esses 3 requisitos, esses 3 momentos são fundamentais para serem executados o SIC, tá? Então, vamos com calma. Primeiro, definir o que é produto para diagnóstico in vitro de uso único. Em resumo, de uma maneira muito didática aqui, ele é aquele que a gente joga fora. Então, você realiza o seu teste, você coloca uma gotinha de material biológico, ou você coloca ali, de alguma maneira, seu material biológico, você analisa ali, você vê o resultado e joga-se fora essa estrutura toda, tá? Para quem não conhece, ele é a semelhança daquele teste de gravidez, que você coloca uma gotinha e corre uma membrana. É óbvio que existem outras formas, tá certo? Eu estou tentando só ilustrar aqui. E dito isso, eu jogando fora, eu não tenho como realizar por meio de corrida analítica. Eu tenho que realizar o SIC de alguma outra forma. E essas são as 3 formas: o lote, a remessa e a instrução do fabricante. Caso o produto para diagnóstico in vitro de uso único utilize equipamento de medição na execução do EAC, o SIC deve ser realizado a cada manutenção preventiva e manutenção corretiva. Ou seja, eu tenho aquele meu material ali, que é meu sistema analítico, mas ele precisa, para leitura, de alguma forma, o uso de um equipamento de medição, tá? Seja uma lente de aumento, seja um leitor propriamente dito. Esse leitor, a manutenção desse leitor também vai interferir na realização do SIC, tá? Precisei fazer manutenção preventiva ou corretiva, realiza o SIC para garantia da qualidade, para garantia da precisão, da qualidade e da precisão daquele sistema analítico. Parágrafo 2º. Para os EACs que requeram produtos para diagnóstico in vitro não contemplados no caput desse artigo, o SIC deve ser realizado no mínimo a cada corrida analítica, conforme instruções do fabricante, a cada manutenção preventiva e a cada manutenção corretiva. Isso aqui é muito mais válido para o laboratório clínico, para o laboratório de anatomia patológica, do que para os ST2 e ST1, tá? Mas ainda assim é válido a ideia de corrida analítica. Artigo 184, a frequência de realização do SIC a cada troca de lote poderá ser reduzida de acordo com critérios tecnicamente estabelecidos e desde que 1. Seja garantido o atendimento objetivo do SIC, precisão, análise da precisão. 2. Seja oferecido pelo fornecedor treinamento inicial de implantação dos testes, cuja evidência deve ser mantida no serviço. E 3, e talvez o mais importante, estejam disponíveis certificados aprovados por programa de certificação lote a lote, que devem ser conduzidos por laboratórios acreditados pela NBR ISO IEC 17025 ou NBR ISO 15189 e contratados pelo detentor do registro. Parágrafo único. O certificado fornecido por programa de certificação lote a lote deve ser mantido pelo serviço que executa a atividade relacionada ao EAC e estar disponível para a autoridade sanitária competente. Vamos lá, o que isso significa? Significa, na prática, que nós temos 3 grandes estímulos para a realização do SIC, tá? Estou falando só 3, eu estou tirando manutenção preventiva e corretiva, porque isso depende da existência de um equipamento. Mas pensando que, independente do equipamento, eu tenho o SIC realizado por lote, o SIC realizado por remessa e o SIC realizado conforme instrução do fabricante. De trás para frente, a instrução do fabricante é simples, é observar, é ler na bula, saber o que ele exige e cumprir, tá certo? Em relação à remessa, remessa é entendido cada recebimento de carga pelo serviço que executa o EAC. Você tem uma farmácia que recebe carga na segunda e na sexta. São 2 remessas, um SIC para cada uma. Eu tenho cargas a cada 15 dias, eu tenho cargas diárias. Novamente, o primeiro caso vai ser com o SIC realizado a cada 15 dias, o segundo diariamente, tá bom? E o caso do lote? O lote é simples, eu tenho um registro que identifica o meu produto. Esse registro ele é comum a cada, eu vou falar de uma maneira muito simplificada ou simplista, mas a cada batelada, cada carga de um produto, eu chamo aquilo ali de lote. Tá? É a cada vez que eu produzo vários exemplares de um mesmo material numa única leva. Quando eu mudo o lote, eu tenho que realizar o SIC. Só que, quando esse lote, esse produto, vier com certificação lote a lote, que é um certificado, é um papel que diz que aquilo ali tem uma qualidade, pelo menos parcial, garantida por um laboratório certificado, eu não preciso realizar SIC
neste caso, tá? Continuo precisando realizar SIC por remessa e SIC por instrução do fabricante, tá? E manutenção no caso de equipamentos. Eu só deixo de exigir para lote. Então, o SIC não deixa de ser realizado para esse tipo de produto. Ele só é realizado menos caso tenha a certificação lote a lote. Seção 2, gente, o SEC, o controle externo da qualidade, ele compartilha o mesmo raciocínio que o SIC, tá? Ele é para todo o serviço que executa o EAC, artigo 186. Deve ser individual, artigo 186, perdão, era 185, agora 186. Deve realizar em todo equipamento em uso, 187, para todos os analitos analisados, artigo 188. É a mesma lógica, o mesmo raciocínio aplicável ao SIC, tá? Mesmo que eles tenham funções diferentes. O SEC ele vai trabalhar com a ideia de exatidão do sistema analítico, ou seja, ele fala do que deveria ser, do alvo. Você atirando num alvo é acertar na mosca, tá? Vou trazer um exemplo mais claro. Eu faço todo dia a mesma coisa e chega um valor X do meu exame. Esse repetir a coisa e fazer sempre da mesma maneira, isso é a precisão do sistema analítico. Isso é visto lá no SIC. Só que se porventura meu equipamento tiver algum erro na sua leitura e ele apresentar, na verdade, um valor que não deveria ser. Eu fiz todo dia e todo dia eu chegava ao resultado final de X. Só que se X não for a realidade, e se ali deveria estar escrito Y, for um erro do meu equipamento, ou erro de algum processo que eu faço, como eu vou saber? Essa é a função do SEC. Fazer como deveria ser feito, essa é a chamada exatidão do sistema analítico, tá? De uma maneira bem resumida. Então, o SIC e o SEC, eles não se substituem, eles não têm as mesmas funções, mesmo que para isso, às vezes, eu utilize o mesmo material biológico, tá? Utilizar o mesmo material biológico com funções distintas pode ser aceito sem problema nenhum, um para SIC e outro para SEC. Artigo 189. Serviço que executa o EAC deve verificar com frequência, no mínimo anual, a disponibilidade de ensaio de proficiência para esses exames junto aos provedores de controle de qualidade. Parágrafo único. Para os exames não contemplados no programa de SEC, o serviço que executa o EAC deve adotar formas alternativas de avaliação e exatidão do sistema analítico, descritas em literatura científica. E o artigo 190, somente o ST3 pode doar material biológico para provedor de ensaio de proficiência. Perfeito, estamos chegando aqui no capítulo 8 das disposições finais transitórias. Artigo 191, serviço que trata essa norma tem 90 dias para adequação. Seu parágrafo único diz que a infraestrutura física do serviço que executa o EAC deve ser atendido quando for realizada reforma ou ampliação do serviço existente, construção nova ou adequação de estabelecimentos anteriormente não destinados a serviço de saúde, ou que tiver alteração no uso de um ou mais de seus ambientes. Tá? Essa daqui é a lógica que já está presente na RDC 50, mas aqui, como nem todos os serviços estão presentes lá, a gente importou para cá, então é muito focado em reforma ou ampliação. Artigo 192. O descumprimento do disposto dessa resolução constitui infração sanitária conforme previsto na 6437 de 77. Artigo 193. Revoga-se a RDC de 786 de 2023. E, por último, artigo 194. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Finalizamos aqui. Quero agradecer a todos pela paciência. Esperamos mesmo, a Anvisa espera que a gente tenha conseguido alcançar um maior esclarecimento na execução dos itens normativos e fiquem atentos ao nosso site para observar as novas publicações, os novos materiais que vamos produzir, sempre pensando na maior clareza na execução dos itens normativos. Muito obrigado a todos e até a próxima.